Olá, meus queridos amigos. Segunda-feira, já estamos habituados aqui no canal do NEP Honório Abreu, dia de continuarmos os nossos estudos em torno de O Livro dos Espíritos, ainda no seu capítulo 3º, Criação. Entrando agora no último item, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Um belíssimo texto de Allan Kardec. E o codificador, divinamente inspirado, dirá, item de número 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão como única fonte da humanidade não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E todavia, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar a sua própria razão. Estes são os 3 primeiros parágrafos. Agora, meus amigos, hora de apurarmos os nossos ouvidos, principalmente os espirituais, para refletirmos em torno das palavras do codificador. Considerações sobre a criação presentes em O Livro dos Espíritos convidam-nos a refletir sobre como as crenças religiosas e científicas evoluem ao longo do tempo. A ideia de Adão como o primeiro homem e a origem exclusiva da humanidade é uma das muitas crenças que, com o avanço do conhecimento, precisaram passar por certa revisão. Essa mudança, ela não é única na história. Nós podemos nos lembrar, e o próprio Allan Kardec irá nos dizer, que o movimento da Terra ao redor do Sol, por exemplo, foi inicialmente considerado heresia, e apesar de todas as perseguições, essa teoria prosperou e hoje, logicamente, é uma verdade científica incontestável. O que isso nos ensina é que a verdade, muitas vezes, pode estar além das interpretações literais que nós fazemos dos textos sagrados. O desenvolvimento do conhecimento científico e o uso da razão vão nos ajudar a compreender melhor as leis divinas, revelando que muitas das aparentes contradições entre ciência e religião resultam de uma interpretação equivocada dos escritos religiosos. É por isso que na doutrina espírita sempre iremos buscar a aliança da ciência com a religião. A criação, tal como explicada pelos espíritos, está em perfeita harmonia com a ciência odierna, confiando as opiniões dos espíritos mais esclarecidos. É importante, então, que nós nos aproximemos dos textos sagrados com a nossa mente aberta, dispostos a reconhecer que muitas vezes os relatos que estão ali contidos são criações, metáforas, alegorias, símbolos, simbologias que representam verdades espirituais profundas e não descrições realizadas com exatidão dos eventos históricos. As verdades espirituais e as certezas científicas não estão em oposição, mas sim em níveis diferentes de entendimento da mesma realidade. Quando nós nos colocamos à disposição, sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, de refletirmos sobre a criação, nós somos chamados a buscar a harmonia entre a fé e a razão, reconhecendo que a evolução do conhecimento humano aproxima-nos cada vez mais da compreensão das leis do Criador.
As Escrituras, quando interpretadas com discernimento, vão nos oferecer uma visão rica, uma visão simbólica de tudo o que nos cerca, que pouco a pouco vão se alinhando com os conhecimentos revelados pela ciência. Na próxima semana, daremos continuidade a essas nossas meditações sobre o item Considerações e Concordâncias Bíblicas acerca da criação. E se esse estudo do Livro dos Espíritos tem sido útil ao seu coração, não se esqueça, se for a primeira vez que você aporta aqui no canal do NEP Honório Abreu, convidado por alguém que aqui já se encontra, não se esqueça de pelo menos considerar em se inscrever aqui, acompanhando aos nossos estudos, que são praticamente diários, acionando o sininho das notificações e principalmente curtindo, comentando e compartilhando. Essa família que nós estamos buscando construir com e em Cristo Jesus, ela se engrandece quando nós convidamos outros corações para estarem conosco. De nossa parte, desejamos uma semana iluminada. E eu, Uriel Augusto, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.